Queridos irmãos, muito boa tarde. Hoje, 29 de janeiro de 2013, porque não estava gravando, então ele pediu para fazer de novo. E nós estamos aqui no Centro Espírita Friburguense para mais uma reunião de estudos da doutrina espírita. Tenham certeza que estudar espiritismo, aprender espiritismo, é importantíssimo para a nossa vida. É importantíssimo para nós termos segurança emocional, inclusive, porque você sabe quem você é, de onde você veio, o que é que você está fazendo aqui. E sabe que a vida não vai terminar num atropelamento, num infarto ou num incêndio. Nós vamos passar pelo que tivermos que passar, no exercício das nossas provações, mas no rumo da perfeição. Nós continuaremos sendo nós, do lado de cá ou do lado de lá. Ninguém morre. A gente só vai deixar a carcaça aí que nós estamos usando. O veículo fica, mas nós não somos daqui. Eu lembro sempre isso para vocês. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. E a única religião que nos esclarece a respeito disso, de uma forma clara, sem deixar dúvida, é a religião espírita, é a doutrina espírita. Então podem estar certos, nós não podemos estarmos enganados ou nos acomodar, ficando enganados, encostados em religião, achando que está tudo muito bem. Vamos no oba-oba, no osquindô, porque no final vai todo mundo para o céu. Isso é conversa fiada, isso é para quem quer, tudo bem, não é proibido. Lembra que eu falo com vocês aqui? A gente pode fumar, beber, jogar, roubar, pode tudo. Mas o Espiritismo vai esclarecer, ó. Não adianta depois se arrepender simplesmente e achar que vai para o céu por causa disso. Se arrepender é importantíssimo e todos devem se arrepender das coisas erradas que estiverem fazendo. Mas o Espiritismo, os Espíritos ensinam que o fatal após o arrependimento é você se recuperar dos erros que cometeu perante você mesmo e perante os outros. Então isso é suprema justiça, nada contra, nada a criar obstáculo em relação a essa revelação que os espíritos fazem. Então isso é muito importante. Hoje eu já conversei com várias pessoas a respeito disso. Eu passei em 2 comércios hoje que eu acabei tendo que fazer 2 palestras, uma num e outra na farmácia, na outra numa farmácia que eu estive, porque o pessoal fica empolgado. Então quando eles me vêm, quando eles param comigo, eles querem trocar ideia, eles querem falar, eles querem argumentar, eles querem conforto, eles querem consolo, eles querem assim segurança. E eles encontram segurança no que a gente passa em nome do Espiritismo. Porque o Espiritismo realmente não está aí para ser mais uma religião. Ele está aí para resolver o problema da humanidade. Ah, mas então todos vão ser espíritas? Não. Mas todos vão conhecer a verdade. Não importa com que nome. Porque o que está escrito aqui pode ser escrito em qualquer outro lugar, com qualquer outro nome, que vai ter sempre o mesmo valor, porque é a verdade. A verdade é eterna. E onde quer que ela esteja, ela vai ser a mesma. Não tem uma verdade daqui, uma verdade dos católicos e uma verdade dos ateus. A verdade é a verdade. Onde quer que ela esteja sendo pregada, ela tem que ser verdade. Então, nós vamos fazer esse estudo aqui no Centro Espírita Friburguense, que é o que nós fazemos, aprendendo a doutrina espírita, que nos ajuda muito, que nos encanta e que não nos separa dos outros. Não nos coloca melhores do que ninguém, não nos marginaliza nem marginaliza os outros. Mostra que todos somos filhos de Deus, todos temos o mesmo compromisso com a vida e nós só vamos ter nossos problemas resolvidos à medida que nós mesmos fizermos a nossa parte, não é? Então nós vamos começar a nossa reunião, vamos fazer a prece, nossa irmãzinha Sueli já está chegando e para nós darmos sequência aos estudos da tarde de hoje. Querido Jesus, muito obrigado por mais esta oportunidade, aos nossos amigos espirituais que nos ajudam sempre, que nos acompanham, nossos espíritos protetores, familiares, guardiães. Nós agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui no Centro Espírita Friburguense para, como dissemos, mais uma tarde de estudos à luz da doutrina espírita, para compreendermos cada vez mais as leis de Deus e o nosso enquadramento nessas leis, a fim de que tenhamos mais segurança, mais paz, mais tranquilidade e possamos cumprir sem medo, sem receio, a nossa tarefa, a nossa missão aqui no planeta Terra. Muito obrigado, que em nome de Deus nós possamos então dar início à nossa reunião. Que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Na última vez que estivemos juntos, e falamos sobre a expiação e o arrependimento. E utilizamos alguns itens do Céu e Inferno da Gênesis sobre essa questão, porque
aprendemos com os espíritos, e isso é fato, que não há um arrependimento estéril. Deus não aceita um arrependimento estéril, né? É necessário que o arrependimento caminhe por 3 passos ali: o arrependimento, o desejo de recuperar tudo aquilo, de consertar, e a reparação. Então nós temos esses três caminhos aí para poder alcançar uma remissão realmente dessa ação, dessa atitude. Falamos isso, aprendemos sobre isso, que a dor do arrependimento é uma das maiores que se pode ter, porque não há nada que possa suavizar, não há nada que possa aplacar. Os espíritos não dormem, né? Então, enquanto nós estamos na Terra, se a consciência nos cobrar e a gente se arrepender, menos mal. Pior é quando a gente não se arrepende ou se arrepende, mas não tem como reparar, né? É algo que não se tem como reparar. Não dá tempo, ou o fato foi para essa encarnação irreversível, como tirar a vida de alguém. Então não tem como trazer, né, essa vida de volta, não tem como reparar esse erro. Aí nós vamos carregar a dor do arrependimento para a dimensão dos espíritos, para próximas encarnações, que nem sempre na próxima encarnação a gente resgata tudo que a gente fez de ruim aqui. Às vezes levamos muitas encarnações, até porque é necessário que a gente compreenda, que a gente aceite o fato, que a gente se prepare para um resgate que tenhamos que fazer por conta de uma atitude tomada. Então, se nós não conseguimos resgatar o nosso erro naquela encarnação que estamos vivendo, vai ficar para outra, se a gente aprendeu isso. E nós podemos vivenciar aí, tristemente, infelizmente, agora essa semana, um resgate coletivo, uma expiação coletiva, né? Quando nós vimos tantos jovens partirem dessa terra numa condição terrível, deixando aí arrasadas as famílias, e nós que não temos ligação direta com eles também, porque ninguém consegue não ficar, né, balançado com essa questão, revoltado também com a situação. Então é uma comoção, e não foi só de uma região, né? Podemos dizer que o mundo todo está envolvido nisso, está comovido com essa situação horrorosa, né? Mas nós aprendemos na doutrina espírita que não resta dúvida, autoridade para explicar um fato desse, que nada fica sem resposta na nossa vida. Nenhuma atitude que a gente toma, nada, nenhum ato indigno, nenhuma exploração, nada que façamos fica sem um retorno. Não que a gente já falou sobre isso, não que Deus esteja lá com um dedinho apontado para a gente quando a gente erra. É que cada ato carrega em si o seu efeito. Cada ação carrega a sua reação. Então, cada coisa que fazemos, ela vai ter aí uma correspondência no troco, digamos assim. E muitas vezes não é nada satisfatório, nada bom de se passar. Então isso é a lei de ação e reação. É a lei do karma. Está presente aí desde que o homem está no mundo. Não era citada com as palavras que nós conhecemos hoje, mas desde os livros védicos que aquilo ali está presente. Somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Não tem como uma ação nossa
ficar perdida aí. Não tem como um prejuízo nosso causado a alguém ficar sem um retorno, sem uma resposta para nós. Tanto que a gente costuma sempre dizer, né, que a justiça humana, ela é falha, mas a justiça divina, não. Até porque tudo que a gente faz, tudo que a gente... todas as providências que tomamos, as nossas atitudes, todas elas são avaliadas pela nossa consciência. E como vimos também naquele dia, quando falamos sobre isso, a nossa consciência só nos cobra aquilo que ela entende que está errado. Se nós não alcançamos ainda um bom nível evolutivo para compreender o erro e entender que fizemos algo de errado, ela não vai nos cobrar. Agora, mais dia, menos dia, com a evolução nossa, com o nosso aperfeiçoamento, com a ampliação dos horizontes, né, dos nossos julgamentos, das nossas atitudes aqui na Terra, nós vamos reconhecer. Aí ela pode não nos cobrar hoje. Hoje fazemos alguma coisa para alguém, pode não ter a menor importância para a gente achar que está certo. Mas aprendendo mais, evoluindo ainda, né, nessa oportunidade que estamos tendo, mais para frente, aquela atitude com o nosso aperfeiçoamento pode ser reprovada por nós. É a consciência nos reprovando, já que estamos mais em condição de aprender, ou melhor, de reconhecer o nosso erro. Então, assim que funciona isso, não é? Falamos também sobre os espíritos de arrependimento tardio, que muitos desencarnam achando que tudo que fizeram aqui, fizeram muito certo. Mas na dimensão dos espíritos, nós não temos essa couraça de carne, nós não temos o cérebro para encobrir nada, né? Então ali nós estamos descobertos. Descobertos para nós mesmos, descobertos para os espíritos, porque para Deus a gente sempre esteve descoberto, né? Não há nada que impeça de Deus saber, conhecer a nossa natureza de verdade. Então, quando nós não temos mais alternativas e somos atormentados pela própria consciência, aí nós desejamos fazer o resgate das nossas dívidas. Mas existem situações em que nós tomamos a atitude errada sozinhos. Ninguém teve participação nisso, foi uma atitude pessoal. Pelo contrário, alguns amigos até podem nos ter tentado, né, abrir nossos olhos, pode ter tentado abrir nossos olhos para a gente não fazer, mas a gente acaba fazendo. Aí é um resgate que eu vou ter que fazer, um resgate individual. Mas quando são tomadas atitudes que prejudicam os outros, que tiram a vida dos outros, e essas situações são coletivas, são feitas, né, por muitas pessoas, há um consenso aí nessa atividade, muitos participam, aí passa a não ser mais individual e sim coletivo. Então o resgate dessa dívida também será assim, de uma forma coletiva. No livro Obras Póstumas, a gente tem aqui um esclarecimento de um espírito muito interessante sobre as expiações coletivas. Eles dizem assim: o espiritismo explica perfeitamente, isso é uma pergunta, não é uma afirmação, né, mais voltada para uma pergunta. O espiritismo explica perfeitamente as causas dos sofrimentos individuais. Nós já passamos por esse estudo, nós temos causas atuais e causas anteriores das aflições que nós estamos passando hoje. Como consequências imediatas das faltas cometidas na existência precedente ou como expiação do passado. Mas uma vez que cada um só é responsável pelas suas próprias faltas, não se explicam satisfatoriamente as desgraças coletivas que atingem as aglomerações de indivíduos, às vezes uma família inteira, toda uma cidade, toda uma nação, toda uma raça,
e que se abatem tanto sobre os bons como sobre os maus, assim sobre os inocentes como sobre os culpados. Essa foi a observação de alguém pedindo, portanto, a explicação. Isso aqui estaria muito voltado para os flagelos destruidores causados pelos fenômenos naturais, como a gente tem terremotos, tsunamis, maremotos, né, incêndios florestais que acabam destruindo as casas, matando pessoas. E a gente tem vivenciado ultimamente muitas desencarnações coletivas, né? Muitos fenômenos naturais levando muita gente. Fizemos agora 2 anos da nossa tragédia aqui na nossa cidade. Quantas pessoas partiram, quantos espíritos voltaram para a dimensão dos espíritos, né? Numa situação de aflição, de agonia, deixando famílias arrasadas, como todo mundo fica diante dessas situações. Como resposta, o Espírito fez os comentários: todas as leis que regem o universo, sejam físicas ou morais, materiais ou intelectuais, foram descobertas, estudadas, compreendidas, partindo-se do estudo da individualidade e do estudo da família, para o estudo também de todo o conjunto, generalizando-as gradualmente e comprovando-se-lhes a universalidade dos resultados. Então, todas as leis que regem tudo isso foram muito bem trabalhadas, muito bem colocadas, até porque são obra do Criador. Outro tanto se verifica hoje com relação às leis que o estudo do Espiritismo dá a conhecer. Podem aplicar-se, sem medo de errar, as leis que regem o indivíduo, a família, a nação, as raças, o conjunto de habitantes dos mundos, os quais formam individualidades coletivas. Há as faltas do indivíduo, as da família, as faltas de uma nação. São coisas diferenciadas, embora possam envolver os mesmos elementos. E cada uma, qualquer que seja o seu caráter, se expia em virtude da mesma lei, que é a lei de causa e efeito. O algoz, relativamente à sua vítima, quer indo a encontrar-se em sua presença no espaço, quando nós estamos já desencarnados, né? Quer vivendo em contato com ela, numa ou em muitas existências sucessivas, até a reparação do mal praticado. Foi aquela questão que a gente falou sobre arrependimento. Eu me arrependo? Sim. Eu derrubei o muro de alguém porque bati o carro lá porque bebi? Sim. Então não adianta que eu peça perdão para o dono daquela casa. Eu preciso reparar o meu erro, eu preciso levantar o muro. Mas, metaforicamente falando, às vezes não dá para levantar o muro na mesma encarnação, né? Porque às vezes a atitude que eu tomei, né, posso ter tirado a vida de alguém, onde eu na atitude que tomei, aí não tem como retornar, eu precisarei realmente de uma outra existência para isso. O mesmo sucede quando se trata de crimes cometidos solidariamente, são aqueles crimes coletivos, né, praticados por uma coletividade, solidariamente com um certo número de pessoas. As expiações também são solidárias, o que não suprime a expiação simultânea das faltas individuais. Então, digamos que a gente foi aí participante de um crime coletivo, né? Nós, junto com tantos outros, participamos aí de um crime, mas também tivemos crimes individuais feitos só por nós mesmos, cada um fazendo o seu. Então, o fato de termos que resgatar em conjunto, né, de uma forma coletiva, não nos isenta de resgatarmos as nossas falhas individuais. Não nos isenta disso. Cada um vai responder por aquilo que provocar. Cada um segundo as suas obras.
De forma coletiva, vamos resgatar de forma coletiva, e de forma individual, vamos resgatar de forma individual. Não são regras estabelecidas e inflexíveis, mas, de uma maneira geral, é mais ou menos assim que acontece. E algo muito interessante a se considerar é isso aqui que ele coloca para a nossa reflexão. Ó. 3 caracteres há em todo homem: o do indivíduo, do ser propriamente dito, né, em si mesmo, o de membro da família e, finalmente, o de cidadão. Sob cada uma dessas 3 faces, pode ele ser criminoso ou virtuoso. Tudo é por ser, isto é, por ser virtuoso como pai de família, ao mesmo tempo que criminoso como cidadão e reciprocamente. Daí as situações especiais para se cria nas suas sucessivas existências. Então nós podemos ter um pai extremamente virtuoso, extremoso, cuidando da sua família, né? Quando a gente assiste, às vezes, esses filmes da história da máfia, né? Principalmente da máfia italiana, aquelas famílias, eles são excelentes pais. Eles são excelentes pais, são excelentes companheiros para as suas esposas, são excelentes filhos. Agora, como cidadãos, eles são criminosos, eles matam os outros, todos aqueles que interferem nos seus interesses. Então, são coisas separadas. Né? Ele pode ser um ótimo pai de família, um ótimo companheiro, um ótimo filho e ser uma pessoa nociva à sociedade. Lá ele é um criminoso, dentro de casa ele é uma bênção. Então são coisas separadas, né? Por isso que a gente não pode rotular, né, alguém de ser, né, alguém totalmente nocivo ao mundo. Não é bem assim. Existem diferenciações, né? Por que não haveria de ser assim com relação às provas também coletivas, né? Salvo alguma exceção, pode-se admitir como regra geral que todos aqueles que numa existência venham a estar reunidos por uma tarefa comum, provavelmente já estiveram juntos em outras tarefas. Não é regra também, mas é muito comum que aquelas pessoas que estão formando um grupo atualmente, né, que pertencem a um grupo e que têm tarefas comuns, já vieram outras vezes assim. Como a nossa família, não, como eu disse, isso não é uma regra, não existe regras, né, mas é comum que as famílias continuem reencarnando, né, compostas pelos mesmos espíritos, que ainda não conseguiram uma sublimação, uma melhora, um aperfeiçoamento, para se autoajudarem também e se ajudarem mutuamente. Então é comum que as famílias reencarnem com os mesmos membros das famílias, a menos quando um já cresceu, ele já se aperfeiçoou, ele não precisa vir. Mas aqueles que ainda não, é normal que isso aconteça, é comum que isso aconteça, não é regra, mas é comum que aconteça. Então é muito fácil de acharmos coletividades que vêm espíritos juntos há anos, são espíritos tão parecidos que se chamam de almas gêmeas porque elas são parecidas umas com as outras nas suas preferências, nas suas atitudes, nas suas atividades, né? Então elas vêm. Por que às vezes um filho parece tanto com o pai no seu modo de ser? Né? Isso não herda, isso não tem herança genética. Herança genética é a parte física, né? Mas a parte de gênio, de temperamento, isso aí não é transmitido geneticamente. E às vezes aquele filho nem conviveu tanto assim com o pai para pegar esse jeito dele. Mas são espíritos afinizados de outras vidas. Já vem há muito tempo ali, né? Na linguagem popular aí do jovem, ralando junto nesses mundos aí. Então é por isso que há uma semelhança. E isso é muito mais frequente do que a gente possa imaginar. Por que não haveria de ser assim, então, com relação às provas coletivas, né? Dizeis que os infortúnios de ordem geral alcançam assim o inocente como o culpado. Mas não sabeis
que o inocente de hoje pode ser o culpado de ontem? Se as causas são anteriores a essa encarnação, ele é culpado de ontem. Mas isso não invalida o seu resgate. Não tem como a gente dizer que a gente pode tomar uma atitude, fazer uma compra enorme aqui na nossa cidade, simplesmente sair dela sem pagar, vai para um país diferente, faz uma plástica facial e fica com outra aparência e achar que vai se livrar daquilo. Ele continua devendo. Se ele for encontrado, ele vai ter que pagar. Não tem jeito. E assim acontece conosco nas nossas múltiplas encarnações. Nós nunca fomos melhores do que somos hoje. Né? Hoje nós estamos na nossa melhor forma moral. Nós não fomos melhores em outras épocas. Então, se nós estamos na nossa melhor forma moral, nós já fomos piores e fizemos coisas das quais nos envergonharíamos se estivéssemos com plena consciência desses fatos. Temos essa consciência ao nos libertar do corpo pelo sono, mas ao entrarmos novamente aí nesse corpo físico, a gente não tem essa lembrança. O esquecimento do passado é justamente para nos dar as oportunidades da gente resgatar o nosso passado, a gente poder interagir com aqueles que nós prejudicamos, que nós muitas vezes tiramos até a vida, para que a gente não lembre disso, para que a gente tenha a oportunidade realmente de fazer o nosso resgate. Quer ele seja atingido individualmente, quer coletivamente, é que o mereça. Então, tudo aquilo que acontece conosco está dentro de uma escolha que fizemos ou de uma imposição feita por Deus, se a gente não tiver condição de escolher. Então, nós não somos inocentes com nada do que nos acontece. Nada. Seja do sofrimento menorzinho ao maior de todos. Depois, como já o dissemos, há as faltas do indivíduo e as do cidadão. A expiação de umas não isenta a expiação das outras, pois que toda dívida tem de ser paga até a última moeda. Então, nós temos visto acontecer não só essas expiações coletivas provocadas por fenômenos da natureza, como outras diferentes dessas aí, onde as pessoas se confinam dentro de determinados ambientes, como um avião, como um transatlântico, né? Tivemos aquele Concórdia, muitos ali morreram, muitos se salvaram, muitos morreram, né? Muitos acidentes de avião que não chegam nem perto do que se perde por ano em acidentes de trânsito aqui no Brasil. A cada ano, 40 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito no Brasil, a cada ano. Mas isso não causa comoção, a não ser que seja um ônibus inteiro. Né? A expiação coletiva é que causa a comoção. A individual, a gente fica sabendo, fica triste, mas não causa uma comoção como causam as expiações coletivas. Então, acidentes de avião, e eles, eu vejo muito aquela Discovery, eles tentando descobrir o que foi que aconteceu, como é difícil. Aquele da Gol, então, que o avião bateu no ar com outro, aquele Legacy, sei lá, aquele aviãozinho bem menor. Olha, um avião imenso da Gol, um Boeing da Gol, bateu num aviãozinho. Não houve nada com o aviãozinho. Houve com aquele Boeing imenso, né, cheio de gente. E aquilo ali, até hoje, eles não conseguem encontrar um responsável, porque foi uma sucessão de erros. Foram responsabilidades de todo lado, né? Ou melhor, irresponsabilidade de todo lado. Então não teve como apontar um responsável por aquilo ali.
E ninguém consegue entender como tantos erraram juntos. Como tantos erros aconteceram simultaneamente, causando aquele acidente horroroso, né? Matando todas aquelas pessoas que ali estavam. Um Boeing desse caindo, né? Mata aí 250, 300 pessoas de uma vez, né? E demora não sei quanto tempo aí para acontecer um outro. Mas causa comoção. Enquanto as 40 mil mortes anuais de acidentes no trânsito não causam comoção, porque não são tão sentidas e tão vistas como acontece de uma forma coletiva. Então, os resgates coletivos, eles são extremamente necessários para balançar as estruturas das sociedades, das pessoas, para fazer a gente repensar sobre as coisas que estamos valorizando, sobre a importância que estamos dando às coisas desse mundo, já que não somos daqui e sabemos disso, mas a gente parece que não incorpora direito essa ideia, né? Então, quantos nós tivemos aí? Né? E todos esses acidentes que não foram ligados a um fenômeno da natureza, e sim a uma falha mecânica ou uma falha humana, eles ficam sempre procurando, quando acontece, começam os julgamentos. É fulano que não fez isso, foi o piloto que não agiu de maneira correta. Então sempre acontecem essas coisas, né? E a gente tem uma necessidade enorme de achar um culpado, como que fosse aliviar, né, a nossa dor. A gente tem muita dificuldade de assumir as responsabilidades, né? Então a gente culpa o outro, um piloto culpa o copiloto, aí o outro comandante do navio culpa o seu ajudante, sei lá, qualquer coisa, mas ele nunca acha que ele é responsável por alguma coisa. Então a primeira ideia é sempre aquela de querer rapidamente achar um culpado, como se aquilo fosse resolver o fato. Então, quase todos esses resgates coletivos, onde as pessoas estavam, assim, mais confinadas, né? Dentro de ou um avião, ou um navio, porque não tem para onde sair, né? Não tem como, né? Ou dentro de uma boate como essa aí, né? Eles ficam procurando e vendo, olha, 90% das boates são daquela forma ali. Elas já são projetadas justamente como um labirinto ali, para a pessoa não sair sem pagar. Aí ficam, né, culpando um, culpando o outro. Ah, porque o segurança não abriu a porta. O segurança não sabia que estava nada incendiando, não. Porque a posição dele também não dava para ver. Aquilo é igual um labirinto. Todas elas são assim, a maioria. Para dificultar realmente numa briga, quando acontece uma briga, das pessoas saírem sem pagar. Eles dão importância a isso, é sempre aquela parte material falando mais alto, né? Então, quando há uma briga, muita gente aproveita e sai sem pagar. Então, eles não abrem, ele estava ali, se ele foi responsável por alguma coisa, a parcela dele vai ser contada, mas ele estava ali cumprindo a tarefa dele. O trabalho dele era esse, era não deixar passar. Ele não sabia que estava acontecendo nada. Né? Então, esse era o trabalho dele. Então, antes que as pessoas, né, antes que a gente fique fisgando, né, e julgando, fulano é culpado, Beltrano é culpado, nessas tragédias são responsabilidades divididas, são muitos os responsáveis para que um ou outro seja acusado e acabe ali, né, numa situação de quase que de linchamento moral que infelizmente a gente comete, né? Então, quase todos esses resgates coletivos são pelo fogo, né? Por explosões. Tanto o avião sempre explode, se ele não explodir em cima, ele explode quando ele cai. Né? Então, só o Concórdia que não foi assim, mas esteve lá, e o Titanic também foi pela água. Então, são elementos, né, da Terra, mas a maioria deles é voltada por uma asfixia, por fogo, por alguma coisa. E se nós formos procurar na história da nossa civilização, né, da nossa humanidade aqui da Terra,
o que nós vamos ver de atrocidades feitas coletivamente são muitas. Podemos dizer que sejam inúmeras, porque numerosas a gente pode contar, mas são inúmeras. Quanto e quem pode garantir que nós, que eu, que Zé Manel, que cada um que está aqui, não compôs esse grupo lá atrás, em outras encarnações? Então, os espíritos, para fazer um resgate desse, eles precisam ser preparados para isso. Não é assim, você vai para o mundo e vai resgatar isso. Não é assim, não. Há que ter uma compreensão. Esses espíritos, muitas vezes, eles nascem para resgatar suas dívidas individuais, que também estão aí, que nada fica sem a sua consequência, sem a sua resposta. E leva, às vezes, décadas e décadas e décadas para poder reunir esses espíritos num espaço para que eles possam fazer um resgate coletivo. Se nós formos lembrar lá para trás, tem na história um fato que ocorreu no ano 177, na França, quando eu acho que era Marco Antônio, ele era imperador. Então eles faziam aquelas coisas que aconteciam em Roma, aconteciam em todo lugar, né? De jogar os cristãos aos leões, e eles morriam lá na boca daqueles animais, né? Uma coisa pavorosa, um circo horroroso, mas era alegre para eles, eles aplaudiam aquilo. Então a gente vê a evolução do pensamento, a evolução dos valores. Hoje, quando a gente vê uma situação dessa, ninguém fica feliz. Mesmo a gente sabendo que são espíritos em resgate, todos nós estamos resgatando aqui nessa terra. Numa hora dessa, a gente não tem que ficar pensando, ele queimou alguém no passado, ele fez isso. Não, isso não cabe a cada um de nós. Cabe a cada um de nós orar por essas almas que partiram, pelas famílias que ficaram, porque foi com eles, poderia ser conosco. Não tem diferença nenhuma nisso. Porque nós somos tão devedores quanto, nós somos espíritos inferiores num plano de provação e expiação, que é a Terra no momento. Nós pensamos coisas horrorosas quando a gente vê um ato indigno, escabroso por parte de alguém que não dá valor à vida, matar sem mais nem menos, picar, esquartejar. Na nossa cabeça, às vezes a gente pensa assim, devia fazer o mesmo com ele, esquartejar também. Pois é, olha só o nosso pensamento. A gente não é muito melhor, não. A gente só não concretiza, mas a gente pensa. Né? Então, muito melhor a gente não é. Então, nós vemos na história, nessa época, acho que nesse ano, acho que de 170 e pouco aí, foi visitar esse imperador, um outro também, que era extremamente importante na época, e eles queriam agradá-lo. Aí tinha dançarinas, tinha gladiadores, um monte de gente, né? Importante ali para fazer o espetáculo. Aí há quem diga, mas temos que jogar cristãos aos leões. Porque aquilo era uma festa para eles, né? Só que eles acharam que era pouco, porque era muito batido, era banal jogar cristãos aos leões. Então alguém teve a ideia de queimar esses cristãos e não jogar aos leões para ser um espetáculo diferente. Então eles prepararam tudo com resina, com óleo, e foi uma cena de horror, e eles aplaudiam, porque eles não achavam que era uma cena de horror. Cena de horror eram para os cristãos, para eles não eram, eles gostavam daquilo tudo ali, né? E aplaudiam, e tinham prazer em assistir aquilo. Jogavam animais também, os cavalos mais velhos. Então as pessoas eram mortas, queimadas, pisoteadas pelos cavalos em loucura pela arena. E aí a gente fica imaginando, como isso é resgatado? Como isso é resgatado? É resgatado de uma forma muito parecida, de acordo com a época e de acordo com o tempo. Quando houve aquele circo em Niterói,
1961, sei lá, foi nessa, mais ou menos nessa época aí, né? Foi uma coisa pavorosa, a maioria criança. Foi uma comoção mundial, foi uma coisa horrível aquilo, né? E aí, mais para frente, começaram núcleos mediúnicos a pedir alguma explicação dessas coisas. Sempre alguns núcleos mediúnicos dão notícia, e na época foi falado que era um resgate de todos os responsáveis por aquela tragédia lá em 177, que mataram aqueles cristãos assim. Foram aqueles responsáveis que, depois de décadas e décadas e décadas, décadas não, muitos anos, né? Foram reunidos num circo e foram ali e resgataram ali aquela loucura que eles fizeram com os cristãos. Então, isso, a gente não pode afirmar se é, se não é, mas também não importa. Pode ser? Pode. Não sei, não sabemos. Mas pode? Claro que pode. Até porque a maioria que morreu naquele incidente lá em 177, a maioria dos cristãos eram mulheres e crianças. Muitas crianças. E a maioria que morreu naquele circo também foram mulheres e crianças. Então, os resgates, está na história, está nos ensinamentos espíritas, está no Evangelho. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É a pena de talião que Moisés aplicava e passava a fio de espada àquele que fazia o que não devia, que depois, com a terceira revelação, que é a doutrina dos espíritos, dizendo o porquê, Moisés disse o que não fazer, Jesus disse o que fazer, e o espiritismo veio dizer como fazer e porquê. Então veio a pena de talião sendo esclarecida para nós, nessa forma aplicada por Deus. Nada fica sem resposta. Tivemos as cruzadas, quantos crimes, e eles eram coletivos, eram muitos, que com a bandeira, com a figura do Cristo, matavam todos aqueles que abjuravam, que se distanciavam do cristianismo. Então era uma coisa pavorosa, e isso também foi resgatado, sempre vai ser de uma forma coletiva. Hoje nós vemos aquele povo lá na Etiópia passando aquela tristeza, aquelas crianças esqueléticas morrendo de fome, a cada segundo uma vai, porque não tem condição, magérrimas, que a gente não sabe nem como elas estão conseguindo chegar até ali com aquele corpinho que não tem carne, não tem músculo, não tem nada, é a pelezinha em cima do osso, e ele ainda continua lá vivo. Agora, podemos esquecer o que fizeram com aquele povo africano? Podemos esquecer da escravização, dos maus tratos, da falta de água potável, da cólera que matava aquela gente nos navios? Quem que esquece isso? Não se esquece. E como que isso fica impune? Também não fica. Não é? Hoje eles morrem lá de fome, que eles também não eram alimentados nos navios negreiros e nem na própria escravização fora dos navios, não eram alimentados, não tinham água para beber, não tinham saneamento, morriam de doenças, e lá está acontecendo a mesma coisa, os vírus, o ebola, que mata aquela quantidade de pessoas. Quer dizer, isso é resgate? É quem está lá encarnado. Provavelmente, não estamos dizendo que pode, não sabemos, aqueles que provocaram isso numa determinada época. Então, a gente só consegue saber quando o espinho espeta a nossa carne. Aí sim. Então, os resgates coletivos são sempre, isso aí é uma regra, o pagamento de dívidas coletivas. Né? Nós não podemos esquecer das inquisições, daquele fanatismo que levava as pessoas às fogueiras, né? E elas eram queimadas, eram aplaudidas quando estavam sendo queimadas. Então a gente tem, como que isso fica sem pagamento? Não fica. Então pode levar o tempo que for, que para a espiritualidade não é nada. A espiritualidade não conta tempo. Para a gente, 100 anos, 200 anos, 300 anos é muito, mas para eles não é nada. Então esses espíritos vão reencarnando, vão resgatando suas provas individuais, vão compreendendo, vão se preparando para o resgate maior,
que é o resgate coletivo. Quem esquece o Holocausto dos judeus? Quem esquece? Olha só, eu só vou citar, mas não estou dizendo que é. Por favor, não saiam daqui falando que eu disse que são os soldados judeus. Mas olha quantas semelhanças ali. Olha quantas semelhanças. Parecia aquela câmara que eles eram jogados, que era tudo fechado. Eles não puderam sair, né? Aqueles que eram mortos com a inalação dos gases, depois eram jogados numa câmara para serem incinerados. Mas muitos eram jogados vivos para serem incinerados. Aí, na hora que eu vi aquela cena, isso me veio à cabeça, como deve ter vindo na cabeça de muitas pessoas, porque todo mundo conhece essa coisa terrível da história, né? Corpos empilhados. Quando aquele bombeiro falou para mim que entrou naquele banheiro e viu corpos empilhados, vinha na minha mente aqueles corpos empilhados no Holocausto dos judeus. E quem eram aqueles soldados, né? De Hitler? Jovens, muito jovens, que era muito mais fácil de manipular, era muito mais fácil de bater no peito e gritar o nome dele. Todos jovens de 18 a 26, faixa etária de lá, né? E no sul, que é descendente, a maior ascendência ali, né, do sul, são austríacos, húngaros, alemães. Tudo bem que não são todos de lá, mas ligados a isso aí. Então não estamos de jeito nenhum falando que é esse o resgate, não podemos afirmar nada disso, mas muito parecido com aquelas câmaras, eles morreram asfixiados, não é? Uma coisa pavorosa. E jovens, e todo aquele sofrimento horroroso que as famílias passavam, vendo seus entes queridos irem para aquelas câmaras, sabiam que eles iam, aquela dor horrorosa. Então, famílias, pais, nós que estamos aqui, também temos ligações com isso, porque a gente não está isento de nada aí que aconteceu no passado. Nós somos espíritos reencarnados. Nós já fizemos coisas horríveis aí para trás. Até por estarmos nesse momento encarnados, visualizando aquele horror, sofrendo junto com aquelas mães, com aquelas famílias. Nunca vi nada tão triste, né? Como aquela psicóloga falou, que ela pode viver muito ainda, mas que ela nunca viu nada tão triste quanto aquele pai que reconheceu os 4 filhos. Uma coisa pavorosa. Eu não sei como que uma pessoa pode aguentar um sofrimento desse, mas aguenta. Sabe por que aguenta? Aguenta porque esses eventos horrorosos, né, são previstos, isso é necessário. Aqueles espíritos fizeram a escolha das provas e escolheram ter uma morte trágica, cada um na sua opção, na sua escolha, né? Eles fizeram essa escolha porque já estavam prontos para fazer esse resgate, sabiam que em algum momento da história evolutiva deles, eles fizeram algo que precisava ser resgatado, eles sabiam. Então, aquilo é algo que já é do conhecimento, e equipes espirituais muito grandes, de espíritos que socorrem, estavam ali socorrendo. Então, segundo o depoimento de um espírito que eu li uma vez, há muito tempo, e eu não tenho mais esse texto, muito interessante, ele falando sobre essas tragédias coletivas, né? Assistência na dimensão dos espíritos. Então, ele falou que há um paradoxo enorme, há uma situação extremamente diferente, contrária, entre o que acontece na Terra e o que acontece na dimensão dos espíritos. Diz que em meio àquela tragédia, aquele horror, né, que os olhos do corpo estão vendo, a gente não vê a beleza da assistência na dimensão dos espíritos. Os espíritos são resgatados daqueles corpos, a maioria não sente nada, a maioria já está tão preparada para aquele resgate,
que eles têm que resgatar, mas muitos já estão redimidos, então eles são retirados dos corpos, são amparados, levados por espíritos para uma situação totalmente diferente daquilo ali. A maioria não vivencia aquele horror. São luzes, são de todos os matizes que envolvem essas almas quando elas são retiradas daqueles corpos. Disse que o cenário espiritual é muito bonito. E eles são recebidos pelos outros que já resgataram, que já passaram por essas situações, pelos outros espíritos. E é uma festa porque eles estão saindo remidos dali. Pagaram a dívida. É como a gente fica feliz quando a gente consegue, a gente fala assim, nossa, eu tenho uma dívida enorme. O dia que eu conseguir pagar isso aí, eu faço uma festa. Convido meus amigos. Pois é. Isso é feito na dimensão dos espíritos, porque eles estão ali socorrendo, assistindo. Por ocasião aqui também da tragédia aqui em Friburgo, não vamos duvidar da assistência espiritual de espíritos que estavam ali energizando, magnetizando, porque quantos ficaram soterrados por horas e conseguiram sair vivos, né? Aquilo ali sem assistência espiritual não acontece, sem a ação dos espíritos não acontece, os corpos não aguentam, né? Então quantas almas remidas saíram daqueles corpos, vão seguir agora o rumo que elas tiverem que seguir, libertas daquele peso enorme que carregava, como a gente ainda carrega tanto peso aí na nossa consciência. Então, no Livro dos Espíritos, nós temos alguns itens que também nos ajudam a fazer essa reflexão, né? Na 984, lá no finalzinho, 984, que eu separei aqui, tem uma pergunta assim dos espíritos, ó. Bem no finalzinho, 984. Está aqui. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Eles dizem, não. Já dissemos, são provas impostas por Deus ou escolhidas por vós mesmos, quando no estado de espírito e antes de vossa reencarnação, para expiar as faltas cometidas numa outra existência. Porque jamais, olha só, jamais a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça fica impune. Se a punição não é feita nesta vida, será necessariamente em outra. Não diz na próxima, diz em outra. É por isso que aquele que é justo aos vossos olhos vê-se frequentemente atingido pelo seu passado. Então, a gente não pode fazer julgamentos, né? Cada um é que sabe o que tem, o que vai passar, o que necessita de passar. E na questão sobre a fatalidade, eu sempre gosto de reforçar essa questão. Tá lá. Seja qual for o perigo que vos ameaças, não morrereis? Eles dizem, não morrerás. Quantos conseguiram escapar? E pela planta daquela boate, acho que ninguém sairia dali. Né? Uma coisa terrível, um labirinto mesmo. Quantos saíram? Quantos não foram? Agora vai aparecer, as histórias vão aparecer, né? Hoje já apareceu uma senhora falando que o filho ia, mas que o irmão falou para ele, falou, não vai não, você ontem foi para balada, dá um tempo, não vai hoje não, ele resolveu não ir. E a outra que o namorado teve um problema no dente, ela também não foi, porque o namorado teve um problema no dente, não foi. Então, não tem que passar, não passa. Não tem que morrer, não morre. Por isso é que a gente pode achar que isso é fatalidade? Também não é. Ah, aquilo lá é uma fatalidade. Fatalidade, está aqui também escrito, no verdadeiro sentido da palavra, é o momento da chegada ao mundo e o momento da partida. Mas esse momento da partida não é nem o gênero, porque só é fatalidade quando a gente não tem nenhuma interferência naquilo. E resgates coletivos a gente tem interferência. Tanto tem que está resgatando. Não é? Então foi algo escolhido.
foi uma coisa errada feita por nós que poderia ter sido evitada. Então, se poderia ter sido evitado, não é fatalidade. Agora, o momento do nascimento é, porque nós não temos influência sobre isso. Sabemos que vamos reencarnar? Vamos, mas quando? Não sabemos. Então, isso é uma fatalidade quando a gente não tem interferência. Qualquer resgate, qualquer provação, qualquer expiação tem a nossa interferência. Por isso que nós estamos resgatando, estamos sofrendo. É o efeito de uma causa provocada por nós mesmos. Então, aos olhos do mundo é uma fatalidade. Eles não puderam fazer nada, eles estavam lá se divertindo. Aos olhos do mundo é, mas a luz da doutrina espírita, fatalidade, é aquilo que você não pode fazer nada. E não poderia ser feito ali, naquele momento, na hora do acontecimento. Mas aquele resgate poderia ter sido evitado se a alma não tivesse em outra vida errado. Ela teria evitado aquilo ali. Tanto que alguns não passaram. Estavam lá, conseguiram sair. Né? Então, são situações que a gente vê que nós não temos o controle. Daí a necessidade de entendermos isso. Deus está no controle de tudo. E nós no controle da nossa vida. Não podemos esquecer disso. Estando no controle da nossa vida, temos que fazer a nossa parte para que a gente não possa, não precise fazer e cometer atos que possam gerar resgates violentos para a gente no futuro. Sem contar os que já temos que resgatar e nem sabemos. Porque nós não sabemos. Né? Nós não resgatamos até agora, mas isso não quer dizer que a gente não tenha comprometimentos que precisem ser resgatados até coletivamente mesmo. Porque individualmente a gente resgata o tempo todo, porque a gente só faz bobagem. Né? Então, individualmente a gente resgata o tempo todo. Agora, coletivamente, pode ser que a gente tenha. Então, que a gente entenda perfeitamente isso, que a gente tenha fé no Criador que controla todas as coisas. E procure acertar mais. A vivência dessa situação aí nos ensina, pois nós aprendemos muito mais com a dor do que com as situações alegres. Primeiro porque a gente acha que bênção como que se diz assim, é prêmio do céu e é uma obrigação do céu com a gente, né? Não tem nada disso. Bênção e maldição são coisas alcançadas por nós mesmos com a nossa escolha, com a ação que temos na terra, com certeza como fruto da opção de escolher. Então, usando bem o livre-arbítrio, teremos bênçãos. Usando o mal, teremos maldições para resgatar. Que a gente compreenda isso e que ore muito por aquelas almas, pelas famílias, porque as almas estão socorridas com certeza, porque quando o espírito chega nessa fase do resgate coletivo, ele está redimido, então ele está assistido, ele está bem. Eu me lembro de um depoimento de uma família que perdeu a filha no incêndio do Joelma. E eles estavam desesperados, porque a menina, ela não estava queimada, o corpo dela, da jovem, não estava queimado, ela morreu por asfixia, daquela fuligem, daquela fumaça. Ela não estava, mas eles estavam imaginando o horror que ela tinha passado. A família estava se desintegrando, uma coisa pavorosa. Aí um amigo espírita, que frequentava um centro, nas reuniões mediúnicas, centros que fazem psicografia, tem tantos aí espalhados por aí. Então ele pediu ajuda para aquela família, pediu que se fosse, né, merecimento deles, que eles pudessem receber alguma coisa que pudesse acalentar aquela família. Aí a psicografia foi feita pela própria moça, né, e foi entregue à família, ela dizendo que ela pedindo aos pais que se acalmassem, que ela estava muito bem, que ela não sofreu absolutamente nada,
que ela, quando viu aquele fogo e viu que ela estava confinada, que ela não podia sair de onde ela estava, ela sentou, no filme até aparece essa cena, ela encostadinha numa pilastra, ela disse que teve sono. Antes dela se sentir assim, ela estava aflita, mas ela falou que teve um sono e dormiu. Quando ela acordou, ela estava como se fosse assim num hospital, e sendo até ali, tendo parentes que ela nem conhecia, que já tinham desencarnado antes delas, que até a avó estava lá assistindo ela. E ela não teve problema nenhum, ela não sentiu queimadura, ela não teve aflição para respirar, nada disso. Ela dormiu. Ela dormiu, e isso porque os espíritos retiraram ela dali, porque ela não tinha que passar por nada daquilo. Então, que a gente tenha essa certeza, a gente só passa aquilo que a gente tem que passar. E se tem que passar, tem que passar. Não adianta ficar desesperado, porque o que é meu não vai para ninguém, não é? E feliz daquele que tem a oportunidade de resgatar, ou que já resgatou, né? Porque nós estamos ainda naquela incerteza, né? Qual será o nosso futuro aqui nessa terra, o que nós ainda temos que passar. Mas contando com a fé que temos, que somos espíritos imortais, somos queridos do Pai, filhos queridos do Pai, e temos um anjo de guarda a nos socorrer, é muito importante, porque isso é uma outra coisa que eu queria deixar bem claro, essa questão do anjo da guarda, que inclusive eu já ouvi isso, por causa dessa tragédia aí. Onde estava o anjo da guarda daqueles jovens que não ajudaram? O anjo da guarda não tem que ajudar, não tem que guardar? Tem. Então vamos lá, 491, que o Livro dos Espíritos, ele responde tudo, né? Então vamos na 491. Olha, eu passei várias vezes por essa questão e não prestei atenção nessa frase. Mas, quando eu fui fazer uma abordagem sobre anjo da guarda, eu vi essa frase e prestei atenção nela. Tá aqui, ó. 491. Eu estou numa outra aqui. Aqui, ó. Qual a missão do Espírito Protetor? Qual a missão do Espírito Protetor? Está aqui, ó. A de um pai para com os filhos. Conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições. Tá vendo? Não está falando que vai isentar de aflição. Consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, o anjo de guarda não tem a missão de nos livrar de todo o mal. Nos livra do mal que a gente não tem que passar. Aí nos intui a não andar por aquele lugar, não entrar. Quanto muitos foram intuídos a não ir àquela boate, outros perdem a passagem de avião. Não é? Outros, por um motivo bobo, não comparecem a um compromisso e, se comparecesse, poderia ter tido. Então, essa é a tarefa do anjo de guarda. Evitar para nós os males que nós não tenhamos que passar. Mas, acima de tudo, eles estão junto de nós para nos consolar nas aflições e sustentar nossa coragem nas provas da vida. Então, todos os anjos de guarda estavam ali, auxiliando aqueles jovens, dando coragem a eles e sustentando eles nas aflições e auxiliando cada um a se desprender do corpo que já não tinha mais vida. Então nós, como espíritas, como reencarnacionistas, podemos explicar esses fatos. Infeliz daquele que nesse momento não consegue entender e consegue visualizar coisas inimagináveis sobre essa situação e culpam Deus, ficam revoltados com Deus. Deus não é culpado de nada disso. Deus jamais nos manda uma desgraça. Nós é que passamos pelas dores e sofrimentos que temos que passar, como escolha de provas que fizemos e como consequência de atitudes indignas que tomamos. Muita paz para todos.